Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física. A gente já estudou ondas e já estudou som. Hoje a gente vai ver um pouco sobre luz, tá? A luz atualmente, adota-se um comportamento dual de partícula e de onda, tá? Mas até chegar-se a essa conclusão, esse assunto já foi muito debatido. Então, qual é o comportamento da luz atualmente? É um comportamento de que a luz é partícula e onda para a luz, tá? E onda, né? Uma partícula e uma onda. No século XVII, Isaac Newton acreditava que a luz era composta apenas de partículas. E aí essa ideia ela era bem aceita, né? Para explicar a reflexão e a refração da luz. Já o Christian Huygens, ele discordava de Newton, porque ele considerava que a luz se deslocava com as ondas. Mas na época, a ideia do Newton, ela prevaleceu, né? E o modelo corpuscular da luz pendurou-se até mais um século. Então, em 1801, Thomas Young realizou o experimento da dupla fenda e comprovou que o Huygens, aquilo que o Huygens defendia, que era o comportamento de onda para a luz. Aí no século XX, James Clerk Maxwell formou a teoria do eletromagnetismo, o que reforçou a concepção de luz como uma onda. Já Max Planck foi o primeiro cientista a sugerir que a luz não era só uma onda ou só uma partícula, mas que sim, ela tinha uma combinação das duas propriedades. Então, no início, o Newton acreditava que a luz era composta de partículas. O Huygens acreditava que a luz se deslocava como as ondas. Mas mesmo o Huygens acreditando que a luz se deslocava como as ondas, a ideia do Newton que a luz era composta de partículas, ela prevaleceu, naquele século e até um século posterior. Depois foram se realizando outros experimentos, que defendia a tese e o pensamento do Huygens, do comportamento da luz como uma onda. E o Max, que foi o primeiro cientista a sugerir que a luz não era só uma onda ou não só uma partícula, mas que sim era uma combinação das duas propriedades, ou seja, a onda a luz é uma onda e é uma partícula, Então, quando o Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico, ele considerou que a luz é onda e partícula, a qual ele nomeou de fóton, um pacote de energia. Então, o que a gente pode perceber? Que a luz ela é uma pequena parte do espectro eletromagnético, conhecida como espectro luz visível ou luz branca. Então, é como a gente percebe a luz, A gente percebe a luz como uma pequena parte do espectro eletromagnético, conhecida como a luz visível ou luz branca. Então, a luz, ela é o que, tia? Ela é uma onda ou ela é uma partícula? A luz, ela é tanto onda quanto partícula. Então, a luz é uma onda e uma partícula, ok? Entendendo a luz. À noite, com as lâmpadas apagadas, os objetos que estão sob uma mesa, por exemplo, eles não são visíveis. Para vê-los, necessitamos de luz. Podemos, então, acender uma vela, tanto uma vela quanto uma lanterna ou uma lâmpada, que são corpos emissores de luz. Então, a lâmpada, a lanterna, a vela, eles são corpos emissores de luz, Eles emitem luz, tá? Os corpos que emitem luz são denominados de corpos luminosos, tá? Então, todos os corpos que emitem luz, eles são chamados de corpos luminosos, tá bom? Porque eles são considerados fontes de luz.
ok? E os corpos que refletem a luz recebida de outros corpos são denominados de corpos iluminados. Então, quem emite luz são os corpos luminosos, né? Aqueles que são fonte de luz, que transfere luz para um ambiente, eles são corpos luminosos, tá? A lâmpada, ela é um corpo luminoso, porque ela, né, transmite luz. E os corpos que recebem, né, a luz e é emitida pelos corpos luminosos, eles são denominados de corpos iluminados, porque eles não são donos da sua própria fonte de energia, tá bom? Eles refletem a luz de outro corpo luminosos. Conforme seu comportamento em relação à luz, um corpo iluminado pode ser transparente, pode ser translúcido ou opaco. Então, um corpo iluminado, que é aquele que recebe, né, que reflete a luz recebida, aquele que vai receber luz, ele se caracteriza em 3 tipos: transparente, translúcido ou opaco, ok? Mas o que são os corpos transparentes? São aqueles que deixam a luz atravessar totalmente. Então, os corpos transparentes são aqueles que recebem luz e através dele a luz vai passar totalmente. Exemplo, o vidro comum de uma janela. Então, o vidro de uma janela, o vidro comum, aquele que não é fosco, né? Que tem uma película de proteção, aquele preto lá não consegue passar, mas aquele comum, né? Sem nenhuma capinha de proteção, ele é chamado de corpo transparente e é um corpo iluminado, porque ele recebe luz e a luz, em contato com esse corpo, ela é capaz de se transferir para um outro lugar, né? A luz vai atravessar, no caso, a janela de vidro, né? A janela de vidro comum, a luz atravessa e entra dentro de um ambiente. Outro exemplo é água em pequena profundidade. A água em pequena profundidade, né? A luz bate e atravessa, ela reflete, né? Os corpos translúcidos. Os corpos translúcidos, eles deixam a luz atravessar parcialmente, né? Nos corpos translúcidos, a luz ela não passa totalmente, ela só passa uma parte, como o vidro fosco e o papel vegetal, são exemplos. Já nos corpos opacos, a luz não passa de jeito nenhum. Quais são os exemplos de corpos opacos? A borracha, a madeira, placa de metal, tá? Então, esses casos aí, a luz não atravessa. Nos corpos transparentes, a luz atravessa. Nos corpos translúcidos, a luz atravessa parcialmente, não, ela atravessa uma parte. E nos corpos opacos, a luz não atravessa de forma alguma. Aqui a gente tem um feixe de luz emitido por uma lanterna. Observe, né, que a luz começa aqui, ó, e ela vai se propagando. Então, a demonstração de vários fenômenos luminosos pode ser feita por um modelo simples em que representa o raio luminoso por uma linha reta, na qual, com uma reta, se indica o sentido de propagação da luz. O conjunto de raios luminosos forma um feixe luminoso que representa uma região do espaço onde a luz propaga. Então, aqui a gente tem a representação desse feixe de luz, né, ó. Então, os raios saem daqui e eles se propagam dessa maneira. Então, essas retas com essas setas aqui é a representação esquemática do feixe de luz luminoso, né? Que ele é um feixe de luz cônico divergente emitido pela lanterna, que é a representação esquemática desse feixe de luz. Propagação da luz. Experimentalmente, pode-se demonstrar que em um meio homogêneo, que é um meio homogêneo, é um meio material que apresenta as mesmas propriedades físicas em todos os pontos, né? Homogêneo. E transparente, a luz se propaga-se
em linha reta. Então, em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Para fazer esse experimento, utiliza-se alguns anteparos de papelão perfurado e uma lâmpada acesa. Se os orifícios do anteparos e a fonte luminosa estiverem alinhados, podemos observar na parede uma mancha luminosa, ou seja, que é a luz emitida pela lâmpada, como é possível ver na figura ao lado. Então, vamos lá. Então, aqui, né, ó, aqui os pedacinhos de papelão, aqui a lanterna, né, aqui a montagem com a lanterna e os anteparos de papelão com orifícios para demonstrar a propagação retilínea da luz. Aqui no meio foi feito um furinho e a lanterna aqui refletiu, ó. Então, o que a gente pode perceber? A propagação retilínea da luz, ela se propaga em linha reta, né? Ó, se algum dos anteparos ou fonte luminosa for descolado lateralmente e a luz da lâmpada deixar de ser vista, pois a luz se propaga em linha reta, né? Se eu tirar, né? Se eu tirar daqui, se eu tirar a lâmpada daqui, desse ambiente, né? A luz deixará de ser vista aqui. Eu não vou conseguir ver a sombra, né? Que aparece aqui na parede da propagação da luz. Então, se eu retirar o meio aqui luminoso, não vai existir aqui a propagação da luz. Quando se acende uma lâmpada colocada no centro de uma sala, todo o recinto fica iluminado. Isso acontece, gente, porque a luz ela se propaga em todas as direções. Você colocar a lâmpada no teto, ela vai se propagar em todos os sentidos. Vai ser um feixe de luz, tipo esse, só que de cima para baixo, né, ó. Então, se eu pegasse esse feixe aqui de luz, né, ó, e colocasse ele de cima para baixo, então ele vai se propagar em todo o espaço. Então, a luz, ela se propaga em um meio homogêneo, em linha reta e em todas as direções. Ok? A luz se propaga em um meio homogêneo, em linhas retas e em todas as direções, tá? Ó, o eclipse do Sol e da Lua e a forma das sombras podem ser explicadas pela propagação da linha, pela propagação retilínea da luz. Nós temos aqui, ó, a sombra, né, ó, que vai mostrar aqui a lanterna aqui, o feixe de luz, mostrando aqui a sombra, né, ó, como se fosse, né, aqui a representação do Sol e da Lua, né, do eclipse solar, representando aí a explicação pela propagação retilínea da luz. A luz, ela não necessita, gente, de um meio material para se propagar, né? Porque o Sol, ele não necessita, né, que é fonte de luz, ele não necessita de um meio material para se propagar. Então, a gente já conclui a partir daí que a luz, ela não necessita de um meio material para se propagar. Logo, a luz, ela não é uma onda mecânica, ela é uma onda eletromagnética, tá? A luz do Sol, por exemplo, propaga-se através do vácuo para atingir o nosso planeta. Então, a luz do Sol, ela é uma onda eletromagnética, assim como a luz, todos os tipos de luz. O eclipse solar e lunar já foram responsáveis por inúmeras especulações e profecias no passado. Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Nessa situação, nós aqui da Terra não conseguimos avistar o Sol, se for um eclipse solar, ou a Lua, se for um eclipse lunar, né? No eclipse solar, a Lua fica posicionada entre a Terra e o Sol, projetando a sombra e a penumbra sobre a região da Terra. Aí nós temos aqui o esquema representativo de um eclipse solar. Nós temos o Sol, a Lua e a Terra, né? Que no eclipse solar, a Lua ela fica posicionada entre a Terra e o Sol, projetando a sombra, né? Então, ó, na região onde há a projeção da sombra, o eclipse é total. Na região onde a penumbra é projetada, temos um eclipse parcial, isto é, apenas parte da luz do Sol fica bloqueada. O eclipse da luz ocorre quando ele
da Lua ocorre quando ele atravessa a região do cone de sombra da Terra. Aqui nós temos o esquema, ó, Sol, Terra e a Lua. Aqui nós temos um exemplo de eclipse lunar. Velocidade da luz. Como vimos anteriormente, a luz pode ser considerada uma onda eletromagnética e, portanto, não necessita de meios materiais para se propagar. A velocidade da luz é considerada constante em meio homogêneo, mas varia de acordo com esse meio. No vácuo e no ar, a velocidade é de aproximadamente 30.000 km por segundo. Na água, 225.000 km por segundo. No vidro, é de 200.000 km por segundo. Então, essas aqui são as velocidades aproximadas, né, da luz no vácuo, no ar, na água, no vidro, né, no vácuo e no ar, tá bom? No vácuo e no ar, na água e no vidro. Aqui no vácuo, né, que é igual à mesma velocidade no ar, nós temos que é 300.000 km por segundo, que pode ser escrito também em forma de notação, 3 vezes 10 à quinta. No Sistema Internacional de Medidas, né, a velocidade do vácuo, a velocidade no ar, ela tem que ser em metros por segundo. Então, nós vamos transformar essa unidade aqui para quilômetros, de quilômetros por segundo para metros por segundo. Então, quando for transformada, vai ficar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E nós temos aqui, ó, a velocidade da luz é conhecida como o limite universal da velocidade. Nada se pode propagar mais rápido. A velocidade de propagação da luz é utilizada como referência na medida da distância entre as galáxias, estrelas e outros corpos celestes. Essa medida é denominada de um ano-luz e corresponde à distância em que a luz percorre num ano, no vácuo em um ano. Podemos transformar essa unidade muito utilizada na astronomia em quilômetros primeiro. Precisamos transformar um ano em segundos. Então, um ano é igual a 365 dias. Um dia tem 24 horas, então 365 vezes 24. E uma hora tem 60 minutos, então 365 vezes 24 vezes 60, tá? Então, um ano vai ser igual a 31.536 segundos. Então, um ano é igual a 31.536 segundos. Agora, sabendo que a velocidade da luz é 300 km por segundo, podemos estabelecer a seguinte regra de 3, essa seguinte proporção. Para cada um segundo, né, ó, eu tenho 300 km. Para 31.536 segundos, eu tenho quantos quilômetros? Não sei, vou chamar de x. Então, fazendo a multiplicação em cruz, 1 vezes x é x, e 31.536 vezes 300.000, que vai dar 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Essa é a distância percorrida em quilômetro pela a luz durante um ano no vácuo, tá? É aproximada essa medida. E aqui nessa tabela, nós temos a distância entre a Terra e alguns corpos celestes. Aí nós temos aqui o nome dos corpos celestes e a distância em ano-luz, tá? Da Terra até eles, tá? Vamos falar agora sobre a refração da luz, né? Nós temos aqui um feixe de luz luminoso se propagando em uma superfície S. Nós temos aqui a superfície e nós temos aqui a representação do feixe de luz por essas setas azuis, tá? O que vai acontecer? Ele vai bater aqui, ó, o feixe de luz, e ele vai refletir, né, ó. Então, se o feixe de luz retornar para o meio em que estava se propagando, dizemos que a luz sofreu uma refração. Então, ele bateu e refletiu, ó. Bateu aqui e refletiu para cá, tá?
Portanto, a reflexão é o retorno de um feixe luminoso para o meio na qual ela veio ao atingir uma superfície. Quando a superfície refletora é plana e polida, a reflexão é chamada de reflexão regular. E o espelho plano é um exemplo desse tipo de superfície com alto teor refletor. Desse ponto em diante, a representação do espelho plano será um perfil. Observe a imagem ao lado. Nós temos aqui a imagem. Nós temos uma superfície refletora, que poderia ser, que é o espelho, tá? E nós temos esses riscos aqui que indicam a superfície não refletora, a parte de trás do espelho, tá? Frente do espelho, parte de trás do espelho, tá? Os raios luminosos que encontram o espelho no ponto I é o raio incidente, RI, e o que retorna é o raio refletido, RR. Então, tá aqui o espelho, né, ó. Tá? Nós temos aqui a superfície refletora para frente. Então, um raio de luz vai atingir a parte da frente do espelho, tá? Que é a parte I, que a gente chama de ponto de incidência do raio. E esse RI é o raio incidente, que ele vai bater aqui no espelho, tá? Quando ele bateu aqui, vai haver uma reflexão, né? Que a gente chama aqui de RR, que é o raio refletido. Considerando uma reta perpendicular ao espelho, passando por I, denominada reta N, os raios incidentes e refletidos formam com ela, respectivamente, um ângulo de incidência I e o ângulo de reflexão R. Ó, a gente traçou aqui como se fosse o espelho, aqui a representação uma reta, e os raios incidente, né, e o refletido, eles formaram aqui dois ângulos, o ângulo I e o ângulo R. Então, de acordo com as leis de reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são complares, né? São coplanares, ou seja, eles encontram-se no mesmo plano e os ângulos de incidências e de reflexão são iguais. O que significa esses coplanares? Que eles estão no mesmo plano e que esses dois ângulos I e R são iguais. Então, o ângulo I e o ângulo R são iguais. Quando a superfície que a luz atinge é irregular, a luz volta ao meio de origem, propagando-se em todas as direções do espaço. Nesse caso, dizendo que a luz refletida é uma luz difusora, tá? Ou uma luz difusa, tá, gente?